Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem aí pelas redes sociais, como eu disse na semana passada, na entrevista com o doutor Marcos Tobias Machado, hoje eu retorno aqui a Uroproctor, em São Caetano do Sul, na Alameda Terracota, para falar sobre um assunto que é um fantasma para a grande maioria dos homens, a impotência sexual. E, para falar sobre esse assunto, eu tenho a honra de ser recebido aqui pela doutora Tatiana Bovolini, que é sexóloga, e pelo doutor Péricles Awada, urologista. Primeiro, muito obrigado por vocês me concederem essa entrevista. Doutor Péricles, começando, você me desculpa a indelicadeza, normalmente a gente começa pelas mulheres, né? Mas, doutor Péricles, a impotência, como eu disse na abertura desse bloco, é um fantasma para a grande maioria dos homens? Olha, Alessi, este fato eu acho que é o grande fantasma, um fantasma e um tabu ao mesmo tempo, porque é um assunto que o homem dificilmente vai discutir numa roda de amigos, no seu meio social. Então, muitas vezes, isso é guardado para si, o homem leva isso, e até mesmo com o médico é um assunto bastante difícil de ser discutido. Se o urologista não faz uma busca ativa, ele não questiona o paciente acerca da vida sexual, isso passa batido. Então, o nosso objetivo é justamente abordar de uma forma completa, multidisciplinar, e oferecer os melhores tratamentos possíveis, o melhor tratamento possível para cada tipo de paciente. Às vezes, a questão da disfunção erétil, da impotência, ela é puramente psicológica. É isso, doutora Tatiana? Sim. A gente pode colocar aí que 60%, 70% dos casos é de cunho psicológico, né? Sexo é 60%, 70% psicológico, 30%, 40% biológico. Então, quando os urologistas entendem que a parte biológica está ok, está tudo funcionando, eles automaticamente compreendem que é psicológico, né? Então, tudo vai influenciar para uma disfunção erétil. Eu brinco sempre com os pacientes que sexo começa às 7 da manhã para ele ter conclusão às 7 da noite. Então, tudo que você passa no seu dia a dia, todas as suas vivências, as suas emoções, impactam na sua sexualidade no fim da noite, por exemplo. Um dado bem hipotético de horários, né? Mas tudo que você passa pode te influenciar. E, às vezes, a gente não tem, né, a grande população, que não estuda muito essa área, não tem essa noção. Acha que é tudo instintivo, né? Entra, penetra, está tudo certo e continua. E as coisas não são assim. Então, a disfunção erétil para o homem, ela é muito marcante. Assim, psicologicamente falando, nós temos dados, tentativas de suicídio, dados de depressão, dados de uma série de outras doenças que podem vir em decorrência de uma disfunção erétil. Quer dizer, influencia em todo o resto da vida do paciente. Quer dizer, não é só a questão ali do momento, do prazer, do sexo. A vida toda, a vida profissional, o relacionamento pessoal, social, isso aí tudo está envolvido. Na verdade, é o que a gente chama assim, de um impacto biopsicossocial. Então, afeta a parte biológica, quer queira, quer não, afeta o psicológico e afeta a parte social dele. Envolvimento com parceiras, né, ou o próprio casamento, a própria parceira às vezes não entende, e também aquela questão do lobo solitário, igual ele comentou, né? O homem ele é muito sozinho. Ele não tem essa liberdade para chegar numa roda de amigos e falar, olha, putz, eu estou com um problema. Né? A mulher ela já é mais acolhida quando ela tem problema pela outra mulher. O homem, se ele chega, ele é muito discriminado pelo próprio amigo, né? Então ele acaba sofrendo essa dor muito sozinho. Por isso que tem essas consequências. Legal. Doutor Péricles, entre os mais diferentes tipos de tratamento, né, a gente dá para citar alguns que são mais frequentes e que têm uns resultados mais positivos, daquilo que vocês oferecem aqui na Uroproctor? Sim, claro. Bom, a gente, desde os tratamentos com os inibidores de fosfodiesterase, que geralmente são tidos como a terapia inicial, a partir daí podemos lançar a mão também da terapia por ondas de choque, que a gente tem aqui na clínica. É um tratamento relativamente recente e, como eu falei, vem tendo muitos bons resultados, tanto na disfunção erétil como na doença de Peyronie também, que é uma outra doença que acomete boa parte da população masculina. Dá para falar um pouco dessa doença?
Claro, a doença de Peyronie é uma doença que vai causando uma curvatura peniana, e essa curvatura pode chegar a tal grau que ela impede a penetração sexual, ou se torna uma penetração extremamente difícil. E é outro assunto que é muito pouco debatido. Alguns pacientes chegam a pensar que isso é normal, que é uma consequência natural do envelhecimento. Então, como eu falei, é muito importante que tenha uma busca ativa, que se questione o paciente acerca da vida sexual dele, se ele está tendo algum tipo de dificuldade, porque é um assunto que é pouco debatido mesmo em consultório médico e mesmo em consultório médico urológico, muitas vezes. O paciente fica perdido, acaba procurando tratamentos alternativos que não são eficazes. Então, o foco realmente é oferecer essa abordagem multidisciplinar, por isso a presença da Tatiana também como psicóloga é fundamental para essa abordagem. E, como eu falei, os tratamentos começam desde de inibidores de fosfodiesterase, que são as pílulas orais, como é o Viagra, o Cialis, e tratamentos que a gente vem implementando, como a terapia de ondas de choque, que tem tido muito bons resultados. E, a partir daí, outros que já são consagrados, como próteses penianas, que podem ser infláveis ou semirrígidas, ou até terapia de revascularização. Isso vai depender realmente de cada caso. Olha, infelizmente o tempo de televisão é implacável. Por hoje a gente vai ficar por aqui, mas como eu combinei com o Dr. Marcos Tobias Machado na semana passada, se você tiver alguma dúvida, os especialistas aqui da Uroproctor estão à disposição para responder. Pode encaminhar o e-mail com a pergunta para o joaquinalessia@uol.com.br, que eu vou passar aqui para a clínica, que com certeza eles vão responder nos próximos programas. Tem vários outros assuntos para tratar aqui com a doutora Tatiana, com o doutor Périx, mas a gente vai voltar em breve aqui para manter essa conversa e prestar esse serviço de utilidade pública nesse bloco de saúde. Muito obrigado pela audiência e até o próximo bloco.